Olá pessoal, bem-vindo. Esse é o nosso último papo, é um papo de fechamento, tentar passar por todas as ferramentas que a gente usou, né? E conectar as pontas para que a gente tenha cumprido aquela nossa promessa desse curso, que é exatamente ter uma metodologia do início ao fim e principalmente que essa metodologia, essas pequenas várias etapas dessa jornada estejam automatizadas, estejam conectadas, desculpa, e principalmente façam você ganhar tempo, né, naquelas tarefas que antes seriam burocráticas, tá? Então esse é o nosso papo final, espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado daquilo que a gente fez até agora e que sim, que vocês possam nos recomendar, orientar, levar os seus amigos, aqueles outros parceiros que porventura possam se beneficiar dessa estrutura que a gente tentou criar para você. Lembrando que a gente criou um método e que todo método é falho, tá? A gente não tem dúvida sobre isso. Só que isso não quer dizer que a gente não precisa ter um método, né? A gente precisa ter um método aberto, mais um método aberto que a gente possa trazer as nuances daquilo que a gente percebe, mas que ele tenha um passo a passo. Esse é o desafio aqui, tá? Bom, então vamos para o nosso Excel. Eu acabei aqui, deixa eu retornar para o prontuário. O que a gente desenhou dentro do Excel? A condição da gente criar um formulário que tenha uma orientação, que tenha espaços destinados próprios para certas informações, para que eu e você usemos o mesmo trajeto, o mesmo caminho, que mesmo que a gente com percepções diferentes consiga lançar no lugar certo as informações certas, né? Para que a gente possa minimamente ter um método reproduzível pela nossa equipe ou até nós conosco mesmo. Não sei se fala assim, né? A gente conseguir hoje fazer de um jeito e amanhã fazer deste mesmo jeito, ter previsibilidade, tá? E é por isso que a gente montou esse Excel. Então na primeira tela a gente imputa informações que a gente tem condições de coletar ou não, tá? Algumas não teremos, pelo menos não no primeiro momento, e paciência, a gente vai ter esse espaço para dizer que ali não é um momento que a gente não coletou ainda, que ainda não faz sentido aquela informação, tá? Então a gente vai descrever instalações, ferramentas, como é que é a jornada, se a gente identificou, queixa, se a gente identificou, modo operatório, se já quiser trazer algumas particularidades, se houve medida das questões ambientais, iluminação, ruído, se porventura tu já aprofundou a análise e usou ferramentas, tu lança aqui, se tu não usou, tu está ainda numa fase preliminar, tu não lança, tá? Mas a ferramenta tu lança qual que tu usou, qual o índice encontrado, qual a categoria, tá? Aí então vamos seguir para o checklist. Por que o checklist, tá? Aqui é bem importante a gente falar sobre isso. Porque o checklist tem muitas, vamos dizer assim, questionamentos, tá? Veja, ele é um formato para um input padronizado. Então não adianta, eu quero dizer que lá tem uma questão de postura inadequada. Eu falo postura inadequada, o meu colega fala que é má postura. Aí quem vai ler lá em cima, tá, isso aqui é a mesma coisa, são coisas diferentes, enfim. É um jeito de categorizar as coisas. Tá? É um jeito de categorizar as coisas e lançar um risco tal qual ele deve ser. Tá? Então, a gente aqui determina, eu vou ficar um pouquinho na frente ali em alguns pontos, vou tentar subir a tela. A gente determina o que a gente encontrou naquelas funções que a gente sinalizou na tela anterior. Tá? E na medida que a gente marca o sim, né, aqui eu vou marcar o sim de posturas e movimentos confortáveis, espaço de trabalho inadequado, forçando uma postura desconfortável ou movimentos limitados, tá? Então eu marquei esses dois sim, tá? E aí agora a gente vai para a tela, para a próxima tela, que seria o FIMEA, tá? O que é o FIMEA? O FIMEA, ele te dá a oportunidade de já conseguir trazer informações ali da exposição e de eventuais controles que a empresa tem em relação a essa questão da postura. Então, a gente já traz no Excel para ti marcado, sem você poder mexer, exatamente para que a marca seja igual, a categorização seja igual. Posturas e movimentos desconfortáveis, mas ali você vai determinar qual é a causa raiz. Você vai descrever, é um campo aberto. E, cara,
Quando você está avaliando, na preliminar ou não, a sua avaliação vai ser igual. Você concorda? O que vai fazer a diferença de uma avaliação mais profunda para uma avaliação preliminar? É o detalhamento da exigência de você consolidar de que aquilo ali de fato existe, né? Se você vai aprofundar a ponto de se resguardar de que por que você está dizendo que ali há uma postura, você tem que usar ferramenta, você tem que detalhar a atividade, você tem que ter uma amostra significativa, né? Você tem que fazer uma série de coisas que na preliminar você não vai fazer em sua extensão, mas o que você vai fazer vai ser muito similar. Você vai observar, você vai conversar com as pessoas, sem se preocupar com a amostragem, né? Você vai conversar com o chefe lá, e você vai identificar esse fator de risco. E com isso você já consegue, com 30 segundos de pergunta para o trabalhador, saber se ele faz aquela situação que você está entendendo como grave todos os dias, todos os turnos, uma vez por dia, uma vez por semana. Você já identificou a exposição. Se você perguntar para ele se ele tem rodízio, se ele tem pausa, se ele troca as atividades, você já conseguiu entender se a empresa oferece ou não alguns controles, né? Mesmo na preliminar. Então, aqui você tem essa oportunidade de graduar esse fator de risco e, portanto, torná-lo um risco graduado, mesmo que ele seja trivial, tá? E aí, depois disso, você já gera um relatório. Você vai para o Canva, onde no Canva, tudo que você preencheu anteriormente estará aqui. Se eventualmente você verificou que há erros ou que você poderia melhorar antes de finalizar ele, você volta aqui, ó, tem retornar para o prontuário ou para o FIMEA. Tá? A única coisa que você fará aqui é adicionar fotos dentro desse quadradinho para ele ficar bonitinho e gerar e finalizar. O que ao gerar e finalizar vai acontecer? Eu não vou fazer aqui, mas vai gerar um Canva em PDF e esses riscos aqui, esses dois riscos que a gente pontuou, eles vão para o banco de dados. Aquele banco de dados onde a gente determinou que a gente vai conseguir subir de um jeito mais fácil lá para o Trello ou para o Ergon. Lembra? Retorne a aula lá que a gente aqui não vai falar demais sobre ele, tá? Mas ele vai gerar um banco de dados a qual eu vou conseguir subir para o Trello ou para o Ergon. Beleza? Então é isso. Bom, indo para o Trello ou para o Ergon, deixa eu ver aqui. Bom, então a gente chega, vamos começar pelo Trello, tá? Eu ensinei lá que se a gente pegar o banco de dados, deixa eu ver se eu estou na tela certa aqui para não ter problema, tá? Se a gente pegar o banco de dados e fizer cada demanda ser uma linha e largar ela aqui, adicionar um cartão, a gente cria cards automaticamente, tá? No curso, na guia Expert em automação, eu mostrei para vocês que se a gente quiser fazer esse formulário no Google Drive, e a cada nova linha que é gerar um card novo, a cada novo risco que a gente mapeou ser um card, fazer isso automaticamente é possível. Vai lá, Expert em automação, Zapier ou Pluga. E depois no Trello, tá? Os dois vídeos vão te trazer isso aí. E lá no começo, ensinando sobre como trazer para o Trello, a gente falou sobre tabela dinâmica, como pegar o banco de dados e, numa tabela dinâmica, gerar várias linhas, já com o risco, já com o tamanho do risco para trazer para o Trello. Então a gente vem aqui, adiciona uma série, em vez de escrever um a um, a gente só copia aqui, ele identifica que cada linha é um novo card e já traz para a gente. E como a gente vai trazer a informação junto do risco, a gente vai marcar se ele é uma solução, a gente vai identificar se o risco, através das etiquetas, deixa eu abrir um aqui. Ó, através das etiquetas a gente vai marcar se esse risco é substancial, moderado, tolerável, trivial ou intolerável, através das etiquetas. E também a gente já vai arrastar eles para soluções com custo ou sem custo, tá? Então a gente organiza dessa questão diferente. Na medida que a gente vai avançando nas demandas, a gente traz aqui para o fazendo, tá? Essa é a lista do fazendo. Demandas que a gente começou a tratar, a gente arrasta por fazendos, tá? E aí, o que eu ensinei também no Expert de Automação é sobre como criar esses cards na mão, aqui direto, se quiser, via modelo. Ó, a gente tem modelos de checklist padrão, onde todas essas questões de etiquetas, pessoas que vão nos ajudar já podem vir como padrão, tá? Então, eu falei lá também, não dá para falar aqui.
Então esse é um modelo que a gente poderia entregar para o teu cliente, ou se tu presta assessoria continuada, de tu ter essa forma visual, tu convida o tua equipe e o teu diretor lá para acompanhar, e aqui você trabalha, aqui você mostra serviço, aqui você mostra todas as demandas que você está lidando, de forma visual, de forma organizada. Tá? Essa era a ideia do Trello. E se a gente for pro Ergon, a mesma coisa. Claro, é uma ferramenta paga. Eu estava dizendo lá no Expert de Automação, a gente se habituou a querer tudo de graça, né? Coisa de brasileiro, assim, né? Infelizmente. Só que o que tem por detrás disso é que geralmente a gente seta a nossa cabeça que acha que só o tempo e o trabalho nosso vale alguma coisa do outro, não. Ou seja, quem entrega uma ferramenta para ti, que faz tu ganhar tempo, que faz tu ganhar organização, não merece, né? Não merece a tua valorização, portanto uma mensalidade que às vezes é ridícula, perto do todo o tempo que ele ganha para ti, da emissão do relatório automatizado, né? Então fica aí para pensar também. Eu acho isso. Infelizmente o brasileiro tem muito essa cabeça e é o que é, tá? Mas se tu vir pro Trello, pro Ergon, a mesma coisa. A gente vem lá com a nossa base de dados exatamente como ela gera lá, tá? E traz aqui aqui pro muito tempo aberta sem mexer. E aí então a gente traz essa base de dados que vai em postos de trabalho. Veja, você tem que estar com o login, o login dos assinantes, tá? Que a gente vai dar para você ter 4 meses. Senão não aparece essa opção. Essa opção só aparece para os assinantes. Você vai importar. E aí então cada função que você inventariou, já com seus riscos nela, vai vir aqui para dentro. E aí se você for no dashboard, você vai ver tudo que você conseguiu inventariar já. Tá? Vai estar aqui quantos setores, quantas funções, quantos riscos. Se você quiser detalhar esses riscos, filtrados ou não, tem esses botões na lateral, né? Eu vou detalhar os riscos. Basicamente, gente, olha aqui, basicamente aqui na Ergon, esse detalhamento dos riscos é a tua tabela do Excel lá. Só que de forma organizada, tá? Onde você pode pesquisar, né? Ah, eu quero ver a altura do monitor, né? Aparece aqui. Eu quero ver a questão de, sei lá, de chuva, aparece aqui. Eu quero ver a questão de má postura, né? Aparece aqui. Ou seja, eu tenho o meu Excel com pesquisas muito fáceis, a qual eu agrupo demandas para gerar uma tarefa, que é exatamente aqui. Então, mostrei para vocês, tem que comprar o monitor do computador, tem que ter altura regulável, tá? Vamos ver aqui. Regulagem de altura. Vamos ver quantas demandas tem aqui dentro. Pode ter um monte repetida, porque eu uso muito para exemplo, tá? Geralmente a informação de quantas tem está aqui, ó. 44 registros, tá? Então tem muitas aí. Eu vou adicionar a tabela 50 para que apareçam todas aqui. Tem muita coisa repetida, tá, gente? Porque eu uso como exemplo, ó, teste upload, enfim, não dá bola. Mas vamos supor que essa era uma demanda, que a gente tem que comprar monitor sem regulagem de altura. Tu vê que aqui está marcado como má postura. Geralmente é equipamento. Ó, equipamento faz mais sentido. Tem algum problema aqui, tá? Vamos ver quantos... Ó, equipamento tem aqui, ó. Enfermagem e sala de infusão. Nesses dois setores a gente tem que comprar, resolver essa questão, né? Então a gente adiciona uma tarefa, a gente gera uma demanda, tá? É aqui nesse botão. Não vou fazer porque certamente já tem algum exemplo nesse sentido, tá? Onde é que eu vejo se já está em uma tarefa? Onde é que eu vejo? Aqui nessa própria tabela aqui, ó. Deixa eu baixar ela, correr para o lado. Ó. Aqui na última coluna, no ID de tarefas, já está, ele me dá a informação se essa demanda já está sob gestão. Aí se eu clicar, eu vou lá direto para a tarefa. Olha lá, ó, monitor sem altura de regulagem, quem são os envolvidos, não tem nenhum checklist, mas está aqui, ó, os riscos que estão aqui. Tá, gente? Então, a gente então tem essa capacidade de fazer um plano de ação que faça sentido, baseado num mapeamento,
ou numa análise rápida, um screening rápido de demandas. Acho que é isso que é o GRO. Acho que é isso que vão nos exigir, que a gente tenha a capacidade de enxergar o todo, que a gente não tenha nesse primeiro momento uma necessidade de aprofundamento, ou que a gente tenha gatilhos específicos de quando aprofundar, quando não. Tá? Mas que a gente tenha um plano de ação. E o plano de ação está aqui, ó, ele está em formato de cards, igual o Trello lá. Nunca escondemos que o Trello é a nossa inspiração. Ou em formato de lista, que aqui é mais legal também. Tá? A gente tem uma lista de todas as demandas, de quem é o risco médio, qual é o custo de solução, quem é o responsável, qual é a data de entrega, se ela está em andamento, concluída ou não iniciou ainda. Ou seja, e dentro dessa demanda, assim como o card do Trello, tem toda a história sobre ele, né? Os itens que a gente conseguiu avançar, se tem alguma foto de melhoria, né? Uma série de coisas que a gente pode fazer. E por fim, lá na aula da sessão de Expert, a gente falou sobre o Zapier, tá? Sobre o Zapier e sobre o Pluga, que são ferramentas de integrações, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês. São ferramentas de integrar plataformas. Tá? Então, imagine que a gente tem um formulário que cada nova resposta desse formulário pode gerar um card no Trello. Ou cada nova resposta desse formulário pode enviar um e-mail automaticamente com tais e tais características. Tá? Então, assim, como a nossa pegada aqui é muito essa ideia de construir um método interligado, a gente sugere que vocês deem uma olhada no módulo Expert em Automação e que vocês consigam integrar coisas legais. Pensa o seguinte, vamos supor que esse seu mapeamento de risco, você não tenha a necessidade de gerar um relatório bonito que nem aquele Canvas nosso ali. Você só tem a necessidade de dizer qual posto de trabalho você visitou, qual risco você identificou, que referência você usou e quais as condutas. Vamos pensar uma coisa bem simples. Um formulário que você tem lá no Google Drive, bem simples. Hoje, dia 7/12, eu visitei o setor lá da enfermaria, identifiquei que tem problema esse e esse. E as condutas são essas e essas. Pum, enviar. Vai criar uma linha nesse seu formulário, lá no Google Sheet, e essa linha pode se transformar automaticamente para um card naquela primeira lista que você tem de fatores de risco identificados, a qual ainda eu não consegui gerenciar. Pode ser, não pode ser? Isso é bem fácil de fazer. Tá, gente? Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente não tem como fazer tudo, de tudo, mostrar tudo, de tudo, mas ao mesmo tempo a gente teve condição aqui ao longo dessa jornada de ter mostrado vários insights, tá? Eu acho que a vida é muito isso, é a experiência que traz insights que podem fazer sentido para você. Nem tudo que a gente faz aqui vai fazer sentido para você, mas uma coisinha ou outra eu tenho certeza que vai melhorar, né? E se você usar o nosso método, esse método é testado, a gente usa dentro de empresas. Então, ele faz sentido para nós. Você pode adaptar e fazer algo que faz sentido para você. Tá bom? Eu vou fazer um apelo para você, dois, na verdade. O primeiro deles, se possível, nos trazer um feedback. Tá? A gente tem tentado conversar com as pessoas, a gente tem muito pouco retorno sobre o feedback que a gente precisaria ter para ver se realmente entregou aquilo que a gente prometeu para entregar. E segundo, se você gostou, divulga, né? Fale para os seus amigos, mostre para colegas mostre aí na sua empresa. De repente a gente consegue fazer junto contigo um método que é a tua cara, que é a cara da empresa, que a gente pense em outros checklists, que a gente pense em outras integrações, que a gente formate de um outro jeito, mas que crie um método, tá? A nossa proposta aqui é te ajudar a ter um método, tá bom? Fica bem, vamos falando, qualquer coisa me chama aí no WhatsApp, me manda e-mail que a gente troca uma ideia, tá? Fiquei muito feliz que você chegou até aqui e até a próxima.